Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet nessa transmissão. E eu convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Colossenses, a carta de Paulo da igreja de Colossos. Carta de Colossenses, nós vamos ler no capítulo 3, dos versos 12 até o verso 17. Colossenses 3, leremos dos versos 12 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai, na pandemia a gente evita usar o óculos porque embaça, aí na hora da leitura a gente acaba vendo meio embaçado. Mas, meus irmãos, pode estar assentados, pastor? Nós estamos, desde o início dessa carta, tratando porções da palavra de Deus nessa carta que Paulo encaminha aos irmãos da igreja de Colossos. Alguns aqui já participaram de todas as aulas. Nós temos alguns outros que têm acompanhado tudo pela internet. E essa carta, ela, como toda a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Então, nós vamos estudar essa parte de hoje, mas antes nós vamos orar, para que o que aprendemos aqui transforme as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor que nos alcança, pela oportunidade de conhecermos mais e mais da Palavra de Deus. E pedimos em especial para que este conhecimento transforme as nossas vidas, ó Pai, para que possamos viver mais e mais segundo a Tua vontade para nós. Por isso, instrui-nos o Senhor, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações neste momento, para que, assim, conheçamos mais de Ti e possamos ser transformados pela Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nas cartas de Paulo, em especial, o estilo literário, né, uma epístola, uma carta, ela é muito bem estruturada. Tem uma saudação, com uma apresentação, existem tópicos. São estilos literários muito característicos e muito importantes porque geralmente são mensagens diretas. São mensagens muito ricas naquilo que ela fala e elas confrontam situações específicas. E como nós temos estudado, a igreja dos Colossos, ali em Colossenses, estava passando por grande dificuldade, né? Já desde o capítulo 1 a gente conheceu um pouco mais dessa igreja. Se você, por acaso, perdeu alguma dessas exposições,
Vá no YouTube, todas elas ainda estão lá. Mas, na primeira parte dessa carta, Paulo faz instruções teológicas. Ele basicamente dá uma aula. Ele explica aquilo que precisa ser compreendido. Mas a mera compreensão não é suficiente. Então, Paulo ele faz aplicações daquele conhecimento e como aquilo deve afetar a nossa vida. Nós já até estudamos aqui a diferença entre ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Os irmãos se lembram? A ortodoxia é o ortos, né? É o conhecimento correto, aquilo que é reto. Ortodoxia é o conhecimento correto das Escrituras, que é necessário. Nós precisamos conhecer as verdades bíblicas. Mas essa ortodoxia deve gerar em nós a ortopraxia. Nós devemos, a partir daquilo que conhecemos a Escritura, praticar e agir de acordo com aquilo que nós conhecemos. Nós ainda temos a ortopatia, também da mesma base. O ortos, que vai ser reto, correto, e o pathos, que é um sentimento, uma paixão. Aquilo que nós conhecemos verdadeiramente faz com que nós tenhamos atitudes corretas a partir de um sentimento correto. E a vida cristã, ela deve ser desenvolvida em torno desses três pilares. E nós vemos que os irmãos ali daquela igreja, fazendo uma breve recapitulação, aquela igreja foi plantada não por Paulo, e ela aceitou muito bem a mensagem do Evangelho. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, os versos iniciais, Paulo dá graças porque aqueles irmãos, desde que ouviram a fé, eles têm de amor para com todos, eles têm uma esperança verdadeira. Então ele fala de irmãos que, ouvindo o Evangelho, foram alcançados pelo poder do Espírito Santo por este Evangelho e se transformaram em pessoas que tinham um correto amor e uma correta perseverança. E com o passar do tempo, começaram a surgir dentro da igreja e ao redor da igreja conhecimentos falsos que estavam contaminando alguns. Nós já vimos isso desde o início do estudo dessa carta. Culto aos anjos, práticas judaizantes e vários outros aspectos que eram culturais contra a palavra de Deus. Mas falar que aqueles irmãos estavam entrando nesse tipo de prática a partir do conhecimento que nós temos hoje da Escritura pode nos fazer cair em um anacronismo. Porque o conhecimento que a gente tem, a totalidade das Escrituras e o acesso que a gente tem à palavra de Deus torna o culto aos anjos, por exemplo, completamente inaceitável. O retorno às práticas judaizantes completamente inaceitável. Porque a obra de Cristo é clara. Mas nós temos que ter um pouco de amor por esses irmãos, entendemos um pouco da história do povo hebreu. Ora, povo hebreu, antes de serem chamados judeus, eles iam passando tradições aos seus filhos. Nós estamos falando lá do Velho Testamento. Cristo ainda não tinha vindo. Através dos profetas, Deus falava. E Deus começou a revelar, mas ainda não de forma plena, a sua vontade, quem Ele era, o quão dependente o homem era. Então nós temos a Páscoa, por exemplo, no Velho Testamento, que no Novo Testamento é iluminada a partir da obra de Cristo. E aí nós temos hoje a ceia. Nós tínhamos a circuncisão no Velho Testamento, indicando que aquele povo tinha um pacto com o seu Criador. Mas Cristo vem e apresenta o batismo. Então tudo o que aqueles nossos irmãos conheceram no passado eram sombras de algo que ainda precisava ser revelado. E como a gráfica foi ser criada por século XIV, se não me engano, 13 por aí, a tradição era oral. O pai ensinava seu filho e aquilo era uma herança. Sabe? E toda a Páscoa, aqueles ritos sagrados, as vestes, aquilo era muito precioso para eles. E por várias vezes eles perderam aqueles costumes e eles foram dizimados em guerras. E os profetas vinham e falam, é porque vocês não estão observando
os mandamentos de Deus. Até que, por um abandono da total dependência de Deus, eles foram feitos cativos, foram levados escravos. Essa é a história daquele povo. E aí, quando alguns retornam para Jerusalém, para a região ali do Crescente Fértil, ali de Israel, eles encontram suas cidades completamente destruídas. Aquele povo sofreu muito. E eles sabiam que eles precisavam ser fiéis a Deus, porque senão aquele era o seu destino. E pelo seu pecado, Deus parou de falar por meio do profeta por um longo período de tempo. Aí quando nós vamos estudar os fariseus, os saduceus, aquelas organizações religiosas que o Novo Testamento nos trazem, e se nós olharmos do ponto de vista atual, da cultura que nós temos, do conhecimento que nós temos hoje, parece que eles eram totalmente, perdão o termo, bitolados. Mas aquilo era tradição, aquilo era tesouro para eles. Até que vem um que era como raiz de terra seca. Servo, sofredor, nasceu numa manjedoura, pequeno. Eles esperavam um Deus que viesse subjugar todo o Império Romano, viesse em glória, cercado de anjos. E aí aparece um que era filho de um carpinteiro, falando: eu sou filho de Deus. Eu sou o libertador. E aquele povo não queria a libertação do pecado, porque eles ainda não tinham essa compreensão. Eles queriam a libertação do jugo que eles viviam. E aí eles pensavam: cadê o exército desse homem? Como pode esse homem libertar a nós? Seu exército, ele tem 12 soldados romanos. Quem é esse? Quem é esse Jesus que se apresenta como Filho de Deus? Só que quando Jesus falava, as palavras de Cristo entravam no coração deles. Não havia qualquer circunstância, condição, contexto para se crer em Cristo. Mas a palavra dele transformava vidas. As pessoas não entendiam. João fala que os soldados que tentavam prender a Jesus ali na festa, ouviam ele falar à multidão e falavam assim: não sei quem é esse, mas a autoridade com que ele fala essas coisas queima aqui dentro. E Jesus desenvolve o seu ministério enquanto homem aqui na terra, roda, sai de Jerusalém, regiões abandonadas do norte. Ele ama pessoas e as suas palavras são transformadoras. E o povo começa a criar uma grande esperança. Ele começa a reunir grande multidão. Mas no dia da Páscoa ele é crucificado. Eu fico imaginando o coração de pessoas totalmente desoladas quando vem aquele que se dizia o Salvador. Muitos que haviam depositado nele a sua esperança, ao verem ele pregado numa cruz. Lembra daqueles 2 discípulos que desciam no caminho de Emaús? Eles estavam arrasados. E essa passagem é maravilhosa, porque quando ele fala: não nos ardia o coração, eu me lembro de quantos corações arderam ao ouvir a palavra de Jesus durante o seu ministério. E quando, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele se revela aos seus discípulos, ele estabelece ali
o fim. Sim, quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos de os últimos tempos, nós estamos falando do tempo inaugurado por Cristo. A partir da sua morte e ressurreição, os últimos dias iniciam, e agora nós aguardamos a exclusão e a eliminação completa do pecado. A obra de Cristo, ela nos tira das amarras, da prisão do pecado, mas chegará o dia em que o pecado será totalmente aniquilado de toda a face da terra. O reino de Cristo foi implantado por Jesus e será consumado por Jesus na sua glorificação. E então, os discípulos são enviados, e de então, pregai o evangelho a toda raça, toda língua, todo povo, toda nação, anunciando que este Cristo que morreu, ressuscitou, e a morte que ele morreu era minha e a sua. E porque morreu a nossa morte, com ele morremos, com ele vivemos. E este evangelho começa a ser pregado pelos discípulos, por Paulo, aqui por Epáfras. Igrejas começam a ser abertas. Ali de 12 discípulos, nós temos 7.000. E aquilo vai crescendo. Você vê lá em Marcos, as primeiras pregações, 3.000, 5.000. Porque agora o Espírito Santo de Deus traz autoridade à pregação da palavra. Aqueles irmãos pregavam, o Espírito agia, trazendo a verdade aos corações. E as pessoas começam a mudar de vida. Marcos deixa isso muito claro no início. Começam a viver de acordo com a doutrina. Só que o que acontece? Vocês lembram que a tradição estava no coração deles há gerações? O tempo passa. E as pessoas realmente acreditavam que Jesus havia de voltar naquela geração, ou muito perto daquela geração. E com o tempo, aqueles que tinham se dedicado a viver corretamente de acordo com a Escritura Sagrada, que não estava organizada ainda no seu cânon, mas essas cartas, nós sabemos que tinham autoridade da palavra de Deus para a vida delas, elas começam a retroceder nas suas atitudes, na sua fé, na sua esperança. No livro de Hebreus, isso fica muito claro, nós vamos ter a oportunidade de ver isso. No livro de Colossenses, muitíssimo claro a respeito disso. Aqueles irmãos que tinham abandonado uma tradição, e abandoná-la era praticamente loucura, estavam regressando àquelas práticas. Lembre-se, quando a gente fala que eles criam em muitos outros deuses, aquilo era o normal. Os romanos tinham essa característica de conquistar povos e manter a cultura destes povos, inclusive trazendo para si aqueles deuses. Então, voltar a essas práticas não é tão loucura quanto parece do ponto de vista de hoje. Inclusive, parece até bom senso. E aqueles crentes que já tinham tido sua vida transformada começam a fazer coisas totalmente reprováveis diante de Deus. E é por isso que Paulo manda essa carta, inspirada por Deus. E, meus irmãos, essa carta é tão atual, que ela poderia ser endereçada ao Manuel Rodrigues Neto, à Igreja Presbiteriana do Lago Sul, à Igreja Presbiteriana do Brasil, comunidade evangélica inteira do Brasil e do mundo. E ela não é uma carta dirigida a novos convertidos. Tem alguns textos são mais direcionados para esses novos na fé. Ela é dirigida para nós, que fomos alcançados com tão grande salvação. E muitas vezes na nossa conversão transformados por Deus.
mas que com o tempo de evangelho que vamos vivendo, às vezes o palavrão que nós não falávamos mais, nós voltamos a falar. Às vezes as atitudes obscenas e as piadas vergonhosas que nós contávamos e ríamos dela, nós voltamos a contar. Às vezes as mentiras que nos beneficiavam em nosso trabalho, e ali no momento da nossa conversão, você com toda a paixão do mundo diz: Senhor, eu prefiro viver com um pedaço de pão seco do que ter que novamente mentir para encontrar favor neste mundo. Agora, você já parece ser aquele que propõe mentiras dentro do seu trabalho. E aí nós precisamos ser confrontados com essas verdades bíblicas. E alguns pecados nos chamam mais atenção. Pecados de cunho sexual, pecados de agressividade, pecados públicos, né? Pecados que são visíveis, são públicos, visíveis. Não preciso dar exemplos aqui. Mas existem pecados que estão dentro do nosso coração. Idolatria. Um professor do seminário nos apresentou, estava até comentando com a minha mãe sobre isso, uma pesquisa que fizeram no sentido de perguntar aos cristãos: por que é que você é cristão? Por que é que você serve a Deus? E a maior gama de respostas incluem o eu, o me, o meu, são pronomes de primeira pessoa. Porque Deus me salvou, e é por isso que eu sou cristão. Ou porque você adora a Deus, porque eu encontro paz, nele eu encontro alegria, nele eu encontro satisfação, nele eu encontro esperança. E a verdade é que quando o evangelho só é praticado por nós porque ele nos faz bem, isso é idolatria. Porque quem precisa ser satisfeito sou eu. Quando eu sou cristão porque me faz bem, no momento que não me fizer mais bem, o que eu faço? Eu saio. No momento que essa igreja começa a pregar coisas que agridem o meu pecado, eu vou para outra. Porque o evangelho não é para me confrontar, o evangelho é para me satisfazer. Porque eu sou o meu próprio Deus. Só que isso fica tão escondido atrás do Deus verdadeiro, que nós não percebemos isso. E aquele pastor que falou sobre isso disse que a única resposta correta é: eu creio em Deus porque Ele é a verdade. Eu creio no Evangelho porque o Evangelho é a verdade. E se a gente puder pôr uma condição inalcançável, repetir, uma condição inalcançável, hipotética. Se um descrente pudesse ter a verdade do Evangelho aclarada em sua mente, ele glorificaria a Deus pela sua condenação. Porque a Deus toda a glória. O Evangelho não é para nos satisfazer, é para satisfazer a Deus. Servir a Deus é servir como escravos mesmo, totalmente dependentes dEle, totalmente cercados pelo seu amor e pela sua graça. E essa é a parte boa do Evangelho, é que a escravidão de Deus é a escravidão do amor. É de um Deus que preferiu nos amar e morreu por nós. E por que nós estamos falando nisso? Porque as coisas que nós vamos ver aqui no capítulo 3, em especial onde nós lemos, em especial nossa perícope, dependem de entender completamente isso. Dependem de colocar Deus, e não colocar porque colocar quem põe tem poder para pôr, mas de observar que Deus está sozinho em seu trono de graça, e nós somos pó. Isso vai fazer mais sentido já, mas é necessário que nós tenhamos isso fresco em nossas mentes. É necessário, vamos aqui, abram comigo, capítulo 1, vamos ler junto.
É necessário conhecer quem é Cristo para entender o que Paulo requer de nós no capítulo 3. Olha o que ele fala aqui no verso 13. Vou ler rápido por causa do nosso tempo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam trono, soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. É ele primeiro, e eu diria, é ele somente. É ele primeiro, e é ele somente. Os nossos irmãos de Colosso estavam se desviando das verdades da Escritura, porque não se atentavam de dia e de noite, e por que não dizer de manhã, de tarde e de noite? E por que não dizer a todos os momentos? Ou por que não dizer, como lemos em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, teme a Deus em todas as coisas, em todo o tempo, porque isso é dever do homem. E aquela mesma necessidade de reconhecer Cristo como a primazia das nossas vidas, é aquilo que nos afasta de praticar aquilo que lemos no capítulo 3. Após apresentar Cristo como o primeiro, como o único que deve ser agradado, como o único merecedor e dono de toda a justiça, Paulo então apresenta ordenanças, que basicamente ele está dizendo, a sua ortodoxia tem que gerar em vós a ortopraxia. Vocês têm que agir conforme as coisas que vocês agora conhecem, e à medida que vocês conhecem. Por isso que até na nossa organização se espera muito mais dos nossos líderes do que do novo convertido, porque à medida que nós conhecemos, então Deus requer de nós. Então no capítulo 3, ele começa, vamos lá, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados, e esse se, vamos dar uma pausa aqui, o se, na língua grega, ele tem 3 aplicações, porque há de se interpretar errado se a gente achar que aqui é uma condição. Né? Por exemplo, se fostes, então não são. Não é essa a questão. Deixa eu explicar. Se chover, eu não vou sair. Eu estou apresentando uma condição que pode ser verdadeira ou falsa. No grego, essa é a primeira característica do se, condição. A segunda característica é uma afirmação, que pode ser transformada totalmente pelo visto que és. Se és Deus, então lança-te. Ali ele não está duvidando se Cristo é Deus, ele está dizendo, já que você é Deus, visto que é. É como se eu sei que, por exemplo, pastor Kleber é pastor, se o senhor é pastor, então, entende? Eu sei que ele é, então é uma afirmação. E a terceira característica do se no grego é a característica de uma reflexão poética ou hipotética. Se eu pudesse voar, se eu fosse levado aos mais altos céus ali. Esse se daquela cultura, ele pode gerar uma reflexão que é totalmente impossível. O homem não voa. Mas aquilo gera uma reflexão. Então, este se aqui não é duvidando se aqueles crentes são ou não ressuscitados juntamente com Cristo, é uma afirmação. Ora, visto que vocês são ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nessas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
E a partir daí ele faz orientações práticas à igreja. Ele faz orientações práticas à igreja. No primeiro bloco de versículos, do verso 5 ao verso 11, como nós vimos na semana passada, ele faz orientações à vida pessoal, aos conflitos internos do homem. Ele fala sobre aquilo que você precisa viver com Deus individualmente. E então, nessa porção que nós lemos, do 12 ao 17, ele fala sobre a vida tendo Cristo como primazia numa comunidade de fé, numa comunidade religiosa. Dos versos 18 ao 21, ele aplica a primazia de Cristo aonde? Na família. Vocês vão ver semana que vem. Esposa, sede submissa, ele explica. E por último, do verso 22 até o primeiro versículo do capítulo 4, ele fala como aplicar esse conhecimento da primazia de Cristo na vida em sociedade, com as pessoas que não são nem da nossa igreja, nem da nossa família. Como eu devo lidar com o meu chefe, com as minhas autoridades. E, portanto, vamos aplicar tudo isso que nós vimos até agora em como devemos viver na igreja, porque é isso que a palavra de Deus requer de nós, dos versos 12 ao verso 17, que começa assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, essa primeira parte, ele está estabelecendo quem nós somos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, separados por Cristo, santos. Santo? Sim, você é santo, meu irmão. Porque tem hora que a gente chama um irmão de santo e fala, não, eu sou um pecador. Não, você é um pecador santo. Você é um pecador que foi separado por Cristo para a vida. Santo e amado. Revestivos. Sejam totalmente envoltos com essa forma de vida. De quê? A base do cristianismo. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando começa a falar dessas coisas, a gente sabe que vem problema por aí. Suportai-vos uns aos outros. Meus irmãos, na vida em igreja, você vai encontrar muita gente totalmente incompatível com você. Preste atenção. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados para a salvação. Mas tem gente chata. E tem gente que é difícil de conviver. Tem gente que fala, Manuel, você fala alto demais, eu não consigo ficar perto de você porque a sua voz é tão alta que me dá dor de cabeça. E tem gente que fala assim, ô irmão, se você não falar mais alto, eu não vou conseguir nem te entender. Fala baixo demais. As pessoas são diferentes. E quando a gente põe um monte de pessoas diferentes para viver em comunhão, em intimidade, é natural que atritos aconteçam. É natural que atritos aconteçam. E aí nós vamos sempre resgatar a parte introdutória da nossa exposição. Quando eu não gosto daquilo que o irmão faz, eu posso avaliar se aquilo é pecado ou não. Se for pecado, perfeito. Eu amo ele em primeiro lugar. Nós vamos ver que tem amor aqui mais para frente. Mas eu amo ele em primeiro lugar. Eu me aproximo dele. E a partir daí eu tento, a partir das Escrituras, confrontá-lo em seu pecado. Mateus 18 se cumpre assim. Se ele não me der ouvidos, eu chamo. Lembre-se, nós somos uma comunidade. Chamo o pastor, chamo um presbítero, chamo um líder, chamo alguém mais idoso, alguém benquisto, alguém sábio. E em amor, em comunhão, em santidade, em estudo da palavra de Deus, num processo, nós confrontamos aquele irmão novamente. Se ele nos der ouvidos, a partir das Escrituras, o que aconteceu? Ganhamos um irmão. E se ele não der?
nós não o chamamos de irmão. É triste dizer isso, mas existe joio no meio do trigo. Existe bode no meio das ovelhas. Por isso, eventualmente, nós somos arrasados, porque não é fácil, mas alguns irmãos precisam de disciplina. E se eles se arrependem, eles são completamente resgatados pelo amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas quando eles não são, não se assente com eles. Não os chame em sua casa. Não os cumprimente. A palavra é muito séria com relação a isso. Alguns pecados são expostos para que a gente pratique isso, mas o verdadeiro cristão, quando confrontado com as Escrituras, ele se vê pó. Ele se arrepende. Ele volta aos caminhos do Senhor. Suportai-vos uns aos outros. Se aquela pessoa estiver em pecado, esse é o caminho a tomar. Mas às vezes é quem ela é. Como se tem um exemplo, falar alto ou falar baixo, não necessariamente é pecado. Aí você suporta. Aí você ama. Porque se você não for capaz de fazer isso, você vai ser incapaz de viver em comunhão. E aí você vai precisar viver numa caverna. Porque tem gente que gosta de comida azeda. Tem gente que gosta de comida doce. Eu amo comida amarga. Gosto de jiló, gosto de café sem açúcar. E quando nós participamos do mesmo corpo, de quem deve ser o prazer almejado? De Cristo. Consequência disso? Paulão, passei ali, não cumprimentei o Paulo. Estava com a cabeça avoada, ou com raiva do Paulo. O Paulo se ofendeu, porque ele até estendeu a mão para mim. Aí a gente perdoa, mutuamente. Isso deve fazer parte da nossa vida cristã. Porque tem vezes que nós vamos magoar o outro ou sermos magoados. Então, se eu tiver queixa contra alguém, ou alguém tiver queixa contra mim, é o que está dizendo aqui no verso 13, perdoa. Perdoa porque pediu perdão? Não. Perdoa porque você agora essa situação foi esclarecida. O que faltava, pastor, era esclarecimento. Agora foi esclarecido, agora eu perdoo. Não. Você vai perdoar porque o Senhor, nosso Deus, nos perdoou sem impor qualquer condição. Porque o Senhor, nosso Deus, nos amou. Condição há. Mas Ele mesmo opera em nós o arrependimento. O Espírito opera em nós e nós nos arrependemos. Mas o foco deve ser, quando Cristo estava no madeiro e dizemos, solta Barrabás, Jesus nos perdoou. Jesus nos amou antes que houvesse qualquer partícula de benese na sua vida. Se há algo de bom na minha ou na sua vida, já é a própria presença de Cristo. Então, eu perdoo porque eu amo a Cristo. A circunstância que gerou esse nosso desafeto não importa. Importa que esse irmão faz parte do mesmo corpo que eu. E essa dor precisa ser curada porque ela pode contaminar todo o corpo. E Cristo é o cabeça desse corpo. E esse cabeça lhe dá uma ordem. Perdoa, meu irmão. E ele te lembra, porque eu te perdoei e te amei naquela cruz sem que você tivesse qualquer merecimento. Mas o irmão continua fazendo algo que eu não gosto. Suporta. É uma mistura de suporte e perdão, meu irmão, para viver em comunhão, senão não dá. A sua honra não vale mais do que a glória de Cristo. E eu vou além. A sua honra, face a face com a glória de Cristo, não vale nada.
Então, Manuel Rodrigues Neto e todos os presentes, perdoa, porque a primazia é de Cristo. A supremacia é de Cristo. Acima de tudo, esteja o amor como vínculo da perfeição. O que é que nos une? O que é que nos une? O amor. O que é que nos une? A obra suprema de Cristo. O que é que nos une? A primazia de Cristo. Não nos une afinidade. O que nos une é o amor. Quantas coisas, e o amor é que é Cristo. Quantas coisas seriam muito diferentes se a gente pensasse assim? Reflita, quantas coisas você poderia fazer de forma diferente se a única coisa que importasse fosse a alegria de Cristo? Pense nisso um minuto. Vou dar um exemplo triste aqui. Participei de uma conversa na qual um grupo de amigos fizeram um bolão para o prêmio de 80 milhões da Mega Sena. E esse grupo não ganhou a Mega Sena. E, num papo completamente descontraído, começaram a apontar o pecado do outro como motivo para o qual não ganharam. Ah, não ganhamos porque você ainda faz isso. Ah, não ganhamos porque você está brigado com tal pessoa. Crente é pecador do pior tipo. E você acha que não piora? Essa história vai ficar cada vez pior. Porque uma das pessoas levantou assim, mas o prêmio acumulou. Dá tempo de se arrepender. Se for para ganhar agora 100 milhões, não era 80, agora são 100. Você mudaria esse pecado que está na sua vida? Você perdoaria esse irmão que você está devendo? Rapaz, eu dava até minha parte para ele. Uma parte para ele. É engraçado. Mas é o retrato da nossa tragédia. Pelo dinheiro, a gente faria muita coisa. E o que é o dinheiro? O dinheiro é um papel indexado a um minério que foi criado com uma só palavra do nosso Criador. O dinheiro é um montante. Vamos lá. Quantos milionários cometeram suicídios nos últimos anos? E pelo dinheiro nós faríamos tanta coisa, né? E Cristo? E o amor de Cristo? Será que ele é primazia em todas as nossas atitudes e mudanças de atitude? Será? Será que nós somos tão diferentes assim desses irmãos da igreja de Colossos? Será que nós estamos assim tão longe de deixar Cristo no centro das nossas vidas? Porque, afinal, todo pecado é basicamente olhar para aquilo que é diferente da vontade de Deus. É atentar para aquilo que não é vontade de Deus. Seja a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. O árbitro em vosso coração. Ora, fosse chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Chamado não é convidado. Posso te fazer um convite. Chamado é um termo mais forte. Eu posso lhe fazer um convite. Eu estou te chamando. O chamado, ele
invoca a autoridade para quem chama. O convite concede a possibilidade para quem o recebe. Quando eu convido você poder estar em suas mãos. O viver em comunhão não é um convite, é um chamado, pelo qual nós devemos ser agradecidos. É um presente. Por mais que seja tão difícil, por mais que às vezes o pastor não seja o pastor que eu quero, ou às vezes, por mais que o irmão que está no louvor comigo não seja o irmão que eu quero, não importa, no final das contas, o que você quer, meu irmão. Importa a paz de Cristo reinando, o amor como primazia. Importa a gratidão pelo irmão que você não gosta. Porque esse chamado é de autoridade exclusiva de Deus. Deus nos chamou para viver neste corpo. E devemos ser, portanto, agradecidos. Em corpo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A obra de Cristo Cristo se revela através da sua palavra. Isso é primazia entre nós. Conhecer a Cristo. E o fazemos através da sua palavra. O culto gira todo em torno da palavra de Deus. As músicas proclamam a palavra de Deus, as orações proclamam a palavra de Deus, e a exposição bíblica explicitamente o faz. Instruí-vos. Muito legal isso aqui. Vi meu irmão pecando. Lá, Mateus 18, nós já vimos. Eu não vou falar nada. Tô nem aí. Não sou pastor. Não. Meu amigo, se aquele irmão cair, ele vai ser arrancado do corpo do qual você faz parte. E dói o corpo inteiro se você arrancar um dedinho mindinho. Você não precisa arrancar ele para saber o quanto que ele dói, se ele for tirado de vós. A instrução, a admoestação, o conforto, é um dever mútuo de cristão para cristão. Os nossos pastores, os nossos presbíteros, exercem autoridade sobre as nossas vidas? Sim. Autoridade espiritual? Sim. Eles têm muito mais conhecimento do que eu mesmo tenho para repassar para vocês. Ou algum outro pode falar, eu não sei nada de Bíblia. Mas isso aí é desculpa de crente preguiçoso. Se você não sabe, vai aprender. Porque é dever de todos a instrução mútua dentro de um corpo. As mulheres mais velhas orientam as mulheres mais novas. E aos nossos filhos. E aos nossos irmãos. E tudo isso para a glória de Cristo. E, portanto, é a partir da palavra de Deus e não das nossas próprias vontades. Então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Lá, aqui mais para frente, é lindo demais, no 4:5, já pulando um pouco, ele fala assim, portai-vos com sabedoria, 4:5, tá? O capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e eu vou acrescentar para os que são de dentro, aproveitai as oportunidades, as vossas palavras sejam sempre agradável, temperada, como um sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então não é porque você tem esse mandato que você vai sair dando coisa em todo mundo. É com sabedoria, é com amor, é em oração, é através da Bíblia. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar nisso para que nós pratiquemos isso. Aconselhar não é um mandamento exclusivo de pastores e presbíteros. É um mandamento para a vida em comunhão. Louvando a Deus, glória a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, em especial com gratidão em vosso coração. Louvar a Deus entra muito na ortopatia. Já falamos
Vamos repetir sempre, porque é muito importante esse tríplice pilar da vida cristã. Às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos, até nos nossos relacionamentos e tudo mais. E é nesse momento que eu tenho que ter gratidão a Deus. É o sentimento de que não foi como eu quis, mas o soberano Deus é quem deve ser glorificado. E se é para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. E a partir daí surge o nosso louvor. E a partir daí nós cantamos músicas que falam: se eu me humilhar, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. É difícil falar isso para alguém que perdeu um ente querido. Mas se vemos que Cristo é a nossa vida, a nossa gratidão não é abalada, a nossa saudade machuca. Nós choramos. Não há nada de errado com isso. Mas isso não deve abalar a nossa gratidão e, por consequência, o nosso louvor. Eu tive no enterro da Livinha, um dos enterros mais difíceis da minha vida, e eu já contei essa história várias vezes aqui na igreja, vou lembrar. Porque eu fui consolado naquele enterro pela mãe da Lívia, uma garota de menos de 10 anos. E ela falou assim, eu só estava chorando, eu nem estava pensando, mas eu estava chorando mais do que eu deveria. E ela chegou, me abraçou e falou assim: Deus curou a Livinha, da forma dele. Ele curou ela do pecado, Ele curou ela da aflição neste mundo. E como uma serva de Deus, eu acredito que ela está no céu, momentaneamente separada de corpo e alma, mas aguardando a grande festa do gozo do nosso Senhor. É difícil lidar com o luto, com a morte, com momentos difíceis e ainda assim manter a gratidão em nossos corações. Mas quando o nosso irmão estiver passando por isso, una-se a ele. Chore com ele. E em gratidão, invoquem louvores ao Senhor. Mesmo que doa. Porque o importante é a vontade soberana de Deus. Está acabando, meus irmãos. Verso 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer como? Em nome do Senhor Jesus. Dando por Ele graças a Deus Pai. Que as nossas palavras, que as nossas ações, que a nossa vida, em especial, como vimos nessa noite, que a nossa vida em comunhão na igreja, seja praticada em palavras, seja praticada em ação, que ela seja reflexo do nome do nosso Senhor Jesus. Concluo trazendo novamente o texto que foi lido pelo pastor na abertura deste culto, Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O livro de Eclesiastes traz a sabedoria de um sábio, Kohelet, que estudou e alcançou um conhecimento jamais visto sobre toda a terra. E como um grande amante do saber, ele foi capaz de resumir o que é a vida. E aplicando ao nosso texto, ele foi capaz de resumir o que é a vida em comunhão. Por que não? E ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar? Presente a sua vida diante de Deus nesse momento.
aqueles pecados, em especial, que são frutos do seu orgulho e da necessidade de satisfazer a sua própria vontade. Ore a Deus pedindo misericórdia e perdão por muitas vezes colocar a sua própria vaidade como pilar de justiça. E peça a Deus, nesse momento, para te lembrar quem Cristo é na sua vida, de onde Ele te tirou, o que Ele fez contigo. Peça perdão por muitas vezes querer voltar a ser aquele velho homem que você era, fazer as velhas coisas que você fazia e não condizem mais com quem você é e quem Cristo está te tornando. Peça perdão a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E restaura, ó Pai, dentro de mim, um espírito inabalável, ó Deus. Senhor, quantas vezes, em fases das nossas vidas, nós tínhamos amor e zelo em fazer o que agrada a Ti. Orávamos, líamos a palavra, refreávamos os nossos lábios, fechávamos os nossos olhos para aquilo que não deve ser visto. Mas com o tempo essas coisas foram relaxando em nossas rotinas, ó Pai, para nossa própria vergonha. Restaura em nós o amor por Cristo e por essa tão grande obra de salvação. Faze-nos, ó Pai, como Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, humilhando-se a si, se entregando por nós, sendo servo sofredor, tomando sobre si os nossos pecados, morrendo a vergonha da morte e da cruz, por amor. E nós que somos pó, muitas vezes dizemos que o amor é insuficiente, que falta justiça, que falta verdade. E desde quando a verdade em nós, ó Deus, se não for a Tua palavra? Que o Teu Santo Espírito traga aos nossos corações, neste momento, o renovo da esperança de viver uma vida em santidade em Cristo. Que possamos temer a Deus, tremer diante dEle, sabendo que tudo está diante dos Seus olhos e nada está oculto de Sua presença, nem aquilo que fazemos quando achamos que fugimos da Tua presença. Em especial no convívio aqui na nossa igreja. Ajuda-nos a suportarmos os nossos irmãos, a perdoar os nossos irmãos a partir da obra de Cristo, porque não há bondade em nós, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito traga a nós as palavras corretas e o amor necessário para aconselhar, instruir, exortar os nossos irmãos. Que nós possamos valorizar a exposição da Tua palavra e nos colocarmos aqui na igreja, ó Pai, sedentos de ouvir mais de Ti. Que nós possamos entoar a Ti louvores que são frutos do nosso amor por Ti, Jesus. A partir do conhecimento que é Tu que geras tudo isso em nós. Para que Tu sejas a supremacia da nossa vida, a supremacia da nossa igreja. Seja bendito neste lugar, ó Pai. Transforma-nos para a honra e glória do Teu nome.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.